Olá, pessoal. Boa noite. Mais uma noite abençoada de Deus. E nós estamos aqui mais um dia com mais um tópico, nosso sexto tópico. Meu nome é Giovana Oliveira Custódio, você está no canal Propósito Restaurador. Hoje, dia 6/12/2021, e a gente está aqui no nosso estudo. E a base, o livro base de estudo nosso da Bíblia é o livro de Neemias. Quem acompanhou os estudos, quem está chegando agora, caiu aqui nesse vídeo, você não está entendendo nada sobre o estudo, você está assistindo o primeiro vídeo, então você tem que entrar no canal e procurar os vídeos anteriores. Nós já tivemos 5 tópicos e esse é o 6º. Quero já agradecer a todos que assistiram, que comentaram, que foram abençoados, que foram edificados, que de uma certa forma conseguiu sentir a presença de Deus, que conseguiu ser edificados com a palavra, ser abençoados. Eu quero dizer para vocês que existe uma palavra na Bíblia que fica na oração de Pai Nosso, que diz assim: venha a nós o teu reino. Essa oração, ela tá nos ensinando, ela tá praticamente nos dizendo que é possível trazer o reino dos céus aqui para a terra. É possível que o reino dos céus venha sobre nós. Eu não sei porque eu tô falando isso, mas hoje eu comecei com esse pensamento: venha a nós o teu reino. Então eu coloquei aqui uma musiquinha de fundo, não é para causar comoção. Ontem eu também coloquei, é porque se o reino de Deus pode vir até nós, então vamos preparar o ambiente para que ele se manifeste. E o nosso estudo de hoje, nosso propósito restaurador de hoje, nós estamos no tópico 6 e nós vamos entrar aqui, gente, onde a gente leu, nós tivemos a oportunidade de ler, o privilégio de ler a palavra de Deus, e hoje a gente vai matar aqui, a gente vai encerrar o capítulo 2, tá? Depois que eu encerrar o capítulo 2, eu vou pular pro capítulo 4. Por quê? Porque o capítulo 3, eu gostaria que vocês lessem em casa o capítulo 3, lê na sua Bíblia, abre sua Bíblia, Neemias, você que vai começar o estudo pode ler do 1 ao 2 completo, que vai pegar junto com a gente hoje, e depois você medite no 3. Por quê? Porque o 3 é a construção, eles estão iniciando a obra. Então Neemias, ele começa a delegar as funções, ele fala o que cada um vai fazer, qual é a posição que cada um vai ficar, né, diante do trabalho. Então ali ele começa a dar os nomes, as famílias que participaram, quem era quem, o que fazia. Então eu não vou ler o 3 para vocês, porque ele é bem longo e ele é bem repetitivo, muda mais ou menos o nome das pessoas e as funções delas, tá? Então a gente vai sair do 2, vamos encerrar o 2 aqui hoje, matar ele aqui, e a gente já vai pro 4. E vocês estão vendo aqui que eu coloquei aqui, eu dei ênfase no nosso estudo de hoje. Por quê, gente? Propósito Restaurador 6/11/2021, Sanbalat, Tobias e Gesem. Esses 3 personagens, gente, deixa eu falar pra vocês, não era sobre isso, tá? Eles não seriam isso, passado, insegurança e medo. E também eles não seguem uma ordem. Não é que Sanbalat é passado, Tobias, insegurança e Gesem medo. Não, não é isso. Mas eles representam isso. Mas também não era pra ser... eu não ia usar, como que eu posso dizer pra vocês, essa ilustração. Eu realmente iria falar de perseguição, de inimigos, de tudo que acontece. Mas desde o estudo de ontem, o Espírito Santo tem ministrado no meu coração pra tocar nessas 3 áreas aqui, ó. Ele falou claramente no meu coração: filha, ao invés de você falar sobre perseguição, fala sobre áreas da nossa vida, da nossa mente, do nosso corpo, que tem afetado, que tem sido afetada, que tem sido bombardeada pelo nosso inimigo, que é Satanás, né? Eu acho que essas 3 armas aqui, passado, insegurança e medo, você já não precisa de mais ninguém na tua vida pra te colocar pra baixo. Já são 3 armas que te derruba praticamente sozinho, principalmente nessa época que nós estamos vivendo, onde nós temos insegurança por causa que nós estamos no meio de uma pandemia, temos medo, né, incertezas, e nós também temos um passado aí.
Todo mundo tem um passado. Se você não tem um passado que te acusa, você tem um passado que você sente saudade, ou você tem um passado que tá sempre se repetindo, um ciclo que não se encerra na sua vida. Então bora lá para o estudo não ficar muito longo. Então a gente vai aqui, vamos entrar lá já no capítulo 2 de Neemias. Abre a sua Bíblia comigo. Então a gente vai encerrar aqui o 19 e o 20. Por quê? Porque ontem eu parei no 19 e hoje a gente vai só refletir sobre ele e ir pro 20. Porém, quando Sambalate, o Horonita, Tobias, o servo Amonita, e um árabe chamado Gesem souberam disso, zombaram de nós e nos desprezaram, dizendo: o que é isso que vocês estão fazendo? Querem se rebelar contra o rei? Então lhe respondi: o Deus dos céus é quem fará com que sejamos bem-sucedidos. Nós, seus servos, vamos nos preparar e começar a reconstrução, mas vocês não têm parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Olha que bacana. Então Neemias aqui já dá um chega pra lá nesse pessoal todo que já começa a perseguição e já fala pra eles: ó, o negócio é o seguinte, a gente vai vamos fazer debaixo da autorização de Deus, e vocês não têm parte nenhuma com a gente, nem com o nosso povo, e muito menos com a nossa cidade, com a nossa nação, né? Então aqui é quando eles chegam em Jerusalém, quando Neemias chega em Jerusalém para reconstrução dos muros. E aqui, aí no 13, vocês vão ler tudo lá que eu já falei, que ele delega as funções, tal. E agora a gente vai ler aqui no capítulo 4, de 1 ao 3, tá? Quando Sambalate ouviu que nós estávamos reconstruindo a muralha, ficou irado e indignado e começou a zombar dos judeus na presença de seus irmãos e do exército de Samaria. E ele disse: o que é que esses judeus fracos estão fazendo? Vocês vão permitir que eles continuem? Será que vão oferecer sacrifícios? Pensam que podem acabar a obra num só dia? Será que as pedras que foram queimadas poderão renascer daqueles montões de pó? Tobias, o Amonita, estava com Sambalate e disse: mesmo que reconstruam, se vier uma raposa, derrubará aquelas muralhas de pedra. Gente, olha o nível da afronta. E agora a gente vai continuar aqui. A gente vai ler aqui Neemias 4, do 4 ao 23, tá? Aí aqui já é Neemias falando: ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Faze com que o seu desprezo recaia sobre a cabeça deles, e faze com que sejam despojo numa terra de cativeiro. Não encubra a sua iniquidade, e que o pecado deles não sejam apagados diante de ti, pois te provocaram a ira na presença dos construtores. Assim reconstruímos a muralha, e toda a muralha foi acabada até a metade da sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Mas quando Sambalate, Tobias, os árabes, os amonitas e os asdoditas ouviram que a reparação das muralhas de Jerusalém ia adiante e que já se começavam a fechar as brechas, ficaram muito irados. Todos se juntaram de comum acordo para virem atacar Jerusalém e criar confusão ali. Porém, nós oramos ao nosso Deus e, como proteção, pusemos guardas contra eles de dia e de noite. Então os que estavam em Judá disseram: os carregadores já não têm mais forças e os escombros são muitos. Nós mesmo não seremos capazes de construir a muralha. Os nossos inimigos diziam entre si: eles não ficarão sabendo, nem verão nada, até que entremos no meio deles e os matemos. E assim vamos fazer com que a obra pare. Os judeus que habitavam na vizinhança deles nos disseram de vezes: de todos os lugares onde moram, eles nos atacarão. Então pus o povo por família nos lugares baixos e abertos, por detrás das muralhas, com as suas espadas, as suas lanças e os seus arcos, depois de fazer uma inspeção.
Levantei-me e disse aos nobres, os magistrados e o resto do povo: não tenha medo deles. Lembre-se do Senhor, grande e temível, e lutem pelos seus irmãos, seus filhos, suas filhas, pelas suas mulheres e pela casa de vocês. Quando os nossos inimigos ouviram que nós já sabíamos disso e que Deus tinha frustrado o plano deles, voltamos todos nós para a muralha, cada um a sua obra. Daquele dia em diante, metade dos meus homens trabalhavam na obra e a outra metade empunhavam lanças, escudos, arcos e couraças, e os chefes estavam por trás de toda a casa de Judá, que reconstruía a muralha. Os carregadores que por si mesmo tomavam as cargas, cada um com uma das suas mãos fazia a obra e com a outra segurava a arma. Os construtores, cada um trazia sua espada na cintura, enquanto construíam. O que tocava a trombeta estava ao meu lado, e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos espalhados na muralha, longe um dos outros. No lugar em que ouvirem o som da trombeta, ali reúna-se em volta de nós. O nosso Deus lutará por nós. Assim trabalhávamos na obra, e metade empunhava as lanças desde o raiar do dia até o anoitecer. Também nesse mesmo tempo, eu disse ao povo: cada um de vocês fique em Jerusalém com seu servo, para que de noite nos sirvam de guarda e de dia trabalhem. Nem eu, nem meus homens, nem os meus servos, nem os homens de guarda que me seguiram tirávamos as nossas roupas, nem mesmo para dormir. Cada um se deitava com as armas à sua direita. Então, gente, aqui Neemias, ele recebe a afronta de Sanbalate, né, daquele pessoal. Ele entrega diante de Deus a afronta, mas essa afronta começa a desmorecer o povo. Então aqui, ó, eu coloquei pra vocês em amarelo o passado, né? Isso aqui que tá em amarelo tá dentro do texto que eu acabei de ler. Então vamos aqui, ó, vamos usar aqui. Passado, Sanbalate vertia desprezo sobre o povo judeu e seu Deus ao falar sobre vivificar as pedras. Ele faz referência ao fato de que as pedras do antigo muro haviam sido queimadas. Quando a pedra calcária é submetida ao calor intenso, torna-se inadequada para a construção. Então, o passado aqui é a fala de Sanbalate, onde ele pergunta se eles vão reconstruir o muro com as pedras que foram queimadas no passado. Aqui nós temos a insegurança, que também é uma fala que está dentro do texto que acabamos de ler. Tobias, o ajudante de Sanbalate, levou a zombaria deste ainda mais além. Tobias declarou que se uma pequena criatura como uma raposa pulasse no muro, ele cairia devido à sua frágil construção. Ou seja, se iriam construir com pedras que já haviam sido queimadas, inadequada para a construção, seria frágil, insegurança. E aqui também nós temos uma parte do texto que diz medo. Enquanto os trabalhadores judeus se desencorajavam a oposição, intensificavam-se os adversários deram início a uma campanha silenciosa entre o povo judeu para interromper a construção do muro. Esses inimigos usaram medo como arma e o povo judeu para fazer seu trabalho sujo. Então essa parte aqui é o medo, é onde eles falam que vão infiltrar entre o povo para poder matar o povo, mas Deus acaba dando livramento, tá? Então eu vou ler aqui para vocês a estratégia de Neemias. Neemias não respondeu seus oponentes, em vez disso orou para que o Senhor os perdoasse. Ele acreditava que quando o povo de Deus estivesse envolvido no trabalho divino, qualquer ataque contra ele seria uma afronta a Deus. Nesse caso, desprezar os trabalhadores judeus era ignorar o próprio Senhor. Neemias voltou a trabalhar imediatamente e o povo cujo coração se inclinava a trabalhar acompanhou. Como os sarcasmos
dos oponentes de Neemias não interrompeu o trabalho do muro, eles tentaram uma ameaça de ataque. A princípio, a oposição partiu de 2 pessoas e aumentou para 3. Posteriormente, uma multidão cercou Jerusalém. Sanbalate era sarnaritano. Samaria localizava-se ao norte de Jerusalém. Os árabes eram do sul e os amonitas do oriente. Já os asdoditas provinham do ocidente. Antes desses versículos, as orações registradas no livro de Neemias são individuais. Esta foi uma oração em grupo. O espírito de Neemias havia afetado o grupo inteiro de trabalhadores, os quais não só oraram, como também colocaram uma guarda e fizeram o que era humanamente possível para protegerem de ataques. Essas circunstâncias, alguns dos trabalhadores se sentiram desencorajados. A construção do muro estava pela metade, mas a tarefa estava sendo executada. As palavras dos cansados acarretadores são como uma canção ou um poema no texto hebraico. Pus guarda, como não existia um exército judeu, o povo tinha que defender-se de outro modo. Neemias posicionou estrategicamente homens no muro. Nos lugares altos, eles podiam avistar a aproximação do inimigo. Outros defendiam os lugares baixos do muro. Os nobres e os magistrados e o resto do povo. A estratégia de Neemias era direcionada tanto aos líderes quanto aos leigos. Dessa forma, toda a comunidade tomaria posse dos mesmos ideais. Pelejai pelos vossos irmãos. Pelejai pelos vossos irmãos. Neemias lembrou aos judeus que eles eram soldados mercenários. Eles não eram soldados mercenários ganhando salários ou esperando por despojo. Não só a vida desses estava em perigo, como também de seus queridos. Deus respondeu às orações de Neemias e o povo, sentindo-se inspirado por suas palavras sábias, voltou às suas atividades. Neemias equipou os trabalhadores e dividiu seus próprios moços em 2 grupos. Uma metade trabalhava no muro e a outra ficava de guarda. Como precisavam das 2 mãos para trabalhar, as espadas deles ficavam penduradas na cintura. Os que carregavam um cesto de entulho na cabeça seguravam suas armas com uma mão e com a outra apoiavam a carga. Neemias instituiu um sistema de alarme para aqueles que trabalhavam no muro. Aparentemente, os trabalhadores ficavam espalhados pela extensão do muro e tão separados uns dos outros que a voz de um não alcançava o outro. Por essa razão, um tocador com uma trombeta de chifre acompanhava Neemias onde quer que ele fosse. Caso o muro fosse atacado, o alarme reuniria rapidamente todo o povo no lugar de perigo. O nosso Deus pelejará por nós. Essas palavras despertaram o espírito do êxodo. O Altíssimo havia lutado por seus ancestrais e agora lutaria por eles. Neemias instituiu um plano de trabalho e de guarda de 24 horas. O povo trabalhava durante o dia e ficava de guarda à noite. Os trabalhadores que moravam fora da cidade foram solicitados a permanecerem nela, e ao invés de voltarem para casa, a não ser para se lavarem, Neemias e seus homens nunca tiravam suas vestes. Eles trabalhavam dia e noite. O capítulo 4 ilustra 3 tipos de oposição a Neemias e ao povo de Jerusalém: excesso de passado, insegurança e medo. Neemias ignorou o passado, ele orou e persistiu. Enfrentou a insegurança com oração e pôs homens de guarda. Ele lidou com o medo, apontando para o Senhor e preparando o povo para a batalha. Sua abordagem poderia ser concomitantemente expressa em 2 palavras: oração e persistência. E o nosso 6º tópico de hoje é resistência e disciplina. Bom, gente, então eu li aqui para vocês o capítulo 4, finalizei o 2, li o 4.
Falei pra vocês aqui, deixei claro o que era o passado, a insegurança e o medo, a estratégia de Neemias e como Neemias prosseguiu na sua obra, gente. Neemias não parou, não. O povo tava ali, ó, dando de tudo, intimidando ele e ele indo pra cima. E ele incentivando o povo. E ele colocando todo mundo pra continuar, né? Então a gente vai usar aqui, vou até voltar aqui pra cima, o nosso tópico é resistência e disciplina, a gente vai falar sobre isso. Então eu vou voltar aqui, gente, aqui pra cima no passado, insegurança e medo. Então esses são os nossos inimigos de hoje, tá? O nosso propósito restaurador é o quê? É restaurar, construir, edificar e dar manutenção naquilo que está em ruínas na nossa vida. Só que sem esse tópico que eu deixei aqui para vocês, sem resistência e disciplina, a gente não vence nada na nossa vida. Se a gente não resistir, se a gente não tiver disciplina, a gente não consegue vencer o passado, a insegurança e o medo. A gente tem que ser como Neemias. Neemias é um homem que ele tinha um cargo de copeiro, que eu já falei pra vocês que era um cargo muito, muito, muito importante. E ele servia ao rei. Ele estava todos os dias diretamente, pessoalmente com o rei. Então você imagina o nível de disciplina que Neemias tinha. E resistência. A história dele de vida, por ser uma pessoa que foi levado cativo, então ele tinha resistência. Porque as pessoas confundem muito força com resistência. Eu sou forte. Ser forte não quer dizer que você é resistente. Porque o forte, uma hora ele desaba. O resistente, ele continua e permanece. Então a gente precisa dessas duas coisas na nossa vida para vencer o passado, a insegurança e o medo. Eu não sei o que você quer construir na sua vida, eu não sei o que você quer reconstruir, edificar, levantar, tirar das ruínas, da manutenção, mas eu preciso te falar uma coisa. Se todas as vezes que o seu passado vier diante de você olhar e falar, não, eu já vivi isso, já passei por isso, já conheço essa história, isso não vai dar em nada, isso é mais um ciclo que vai começar, não vai encerrar, eu já caí aqui outras vezes, já tentei, não deu certo, e vão falar, vão fazer, vão acontecer, não vão acreditar, ou deixar o teu passado te acusar. Se você baixar a cabeça, já era. Se quando a insegurança vir, você ficar ali paralisado, você não consegue voltar para trás, nem ir para frente, nem orar, nem buscar uma direção de Deus, já era também. Se quando o medo vir, você entrar embaixo da cama espiritual, ficar quietinho lá escondido, meu Deus, eu tô com medo, que agora o que eu faço? Também já era. Porque são 3 coisas que com certeza você vai enfrentar na sua vida. Passado, insegurança e medo. Não tem como fugir delas e elas vão nos acompanhar até o final do nosso estudo. Então, a gente tem que criar uma estratégia como o Neemias criou, para que a gente possa ter resistência e fazer todos os dias. Eu falo para vocês que ler a palavra de Deus, orar, buscar a presença de Deus é uma coisa que a gente tem que ter disciplina para fazer, porque não é todo dia que a gente tá afim, não é todo dia que é gostoso, não é todo dia que você tá querendo dobrar teu joelho de madrugada, não é todo dia que você quer abrir uma Bíblia que você quer ler, não é todo dia que você quer buscar a presença de Deus. Tem dias que a gente tá tão péssimo que a gente fala para ele, me busca, Senhor, porque eu não tô conseguindo te buscar. Então a gente tem que criar em nós hábitos e disciplina, né? Não, eu não tô sentindo nada hoje, eu não tô bem hoje, mas eu vou buscar da mesma forma. Nem todos os dias que eu fiz os vídeos pra vocês, eu tava, uhul, hoje eu vou fazer mais um vídeo. Não, eu amo fazer isso. Mas teve dias que eu fiz abalada, cabisbaixa, pensativa, mas eu vim. Porque se eu não tiver disciplina, eu não alcanço a resistência. E eu não vou ser permanente, eu não vou conseguir dar continuidade. E a gente já falou sobre isso. O medo, gente, o medo, ele paralisa a gente de uma forma que se a gente não estiver no esconderijo do Altíssimo, se a gente não entrar na presença de Deus, a gente não consegue fazer nada.
Sabe, nós estamos vivendo dias de pandemia, desemprego, graças a Deus. Não é o meu caso, não é o caso de muitos, mas famílias à margem da miséria, sobrevivendo de restos, de doações. Você imagina um pai de família nessa situação, que tá com o aluguel atrasado, que não tem de onde tirar para comemorar o Natal. Você imagina o medo, a insegurança e a dor que um homem desse não sente, com uma mulher dessa, não sente com a mãe de família, uma adolescente. É fácil falar, né? É bonito a gente falar, você tem que vencer os seus medos. Mas eu tô falando de medo mesmo. Uma pessoa com depressão, que tem vontade de procurar um trabalho, de ter uma carreira, de ser alguém na vida, mas ela tá sempre pensando, mas e quando a depressão chegar? E o dia que o remédio não fizer efeito? E o dia que eu não conseguir sair da cama para escovar o dente, tomar banho, o que que eu vou fazer? E o medo daquelas pessoas que perderam seus entes queridos pro Covid, medo de recomeçar, medo de começar tudo de novo. O medo da criança que perdeu seu pai, que perdeu sua mãe, de voltar para a escola ano que vem. Medo do Natal que vai chegar. O medo do Dia das Crianças, do Dia dos Pais, do Dia das Mães, que não vai ter mais. Como que vai ser? Então, se a gente não se levantar como Neemias levantou, a gente não vai conseguir. A nossa nação não vai conseguir se levantar do que aconteceu com ela. Pode ser o presidente que for, pode ser o governador que for, pode ser o deputado que for, o prefeito que for, o vereador que for. Se a gente não começar a levantar as pessoas que estão do nosso lado, a gente vai, daqui a um tempo, a gente vai estar sozinho. Mas não é sozinho de solidão, é sozinho porque todo mundo está indo embora. As pessoas estão se matando. O desespero está tanto que as pessoas estão se matando. E o que a gente tem feito? Essa reconstrução, esse propósito restaurador que está aqui, ó, propósito restaurador, não é para restaurar só a sua vida. Quem tem um propósito restaurador, ele restaura a vida dele e ele restaura tudo que está à sua volta. Ele influencia pessoas, ele levanta pessoas, ele ora sozinho, ele ora em grupo. Foi isso que Neemias fez. Você acha que esse homem não estava com medo? Você acha que esse homem não... Poxa, ele saiu lá de onde ele estava com autorização do rei. Você acha que ele não estava com medo de morrer? Você acha que ele não estava com medo desse povo todo aqui que estava junto com ele morrer? O que eu vou falar pro rei? Porque outros tentaram. Antes de Neemias e após Neemias. Antes de Neemias, um livro antes, você vai ver que outros tentaram e não conseguiram. Então o passado, a insegurança e o medo desse homem era constante. Mas a história dele, de resistência, e a história que ele construiu com disciplina para chegar onde chegou, e a presença de Deus fez de Neemias esse homem aqui. O que eu quero falar para você é que por mais que você esteja caído hoje, você não tá aqui de paraquedas, você não pulou do céu e chegou aqui e pulou na tua história na parte que você tá. Você tem uma história de vida. Eu tô falando com pessoas que algumas já tiveram perdas irreparáveis, já passaram necessidade ao extremo, ao ponto de ter que pedir para os outros. Algumas já sofreram depressões, já enfrentaram depressões que não eram nem para estar aqui hoje. Já tiveram traições que você olha para trás e você fala, meu Deus, como que eu superei? Mas tá aqui, tá vivo. Se tudo que você aprendeu ao longo da tua história não te der instrução para resistir e perseverar agora que você está na direção, na luz da revelação da palavra de Deus, não adianta eu falar aqui para você o que você tem que fazer. Porque isso aqui é a palavra de Deus, ela tem que entrar no coração. Isso aqui não é uma receita que você vai no médico, ele escreve pra você e você fala, vai lá e compra esse remédio, esse. Existem muitos que fazem isso, que vendem.
a palavra de Deus como uma fórmula mágica que vai... Não existe fórmula mágica não, gente. Se a palavra não entrar no coração, ela não tem como poder transformador. Então, o que você quer construir? O que você quer reconstruir? Qual é a obra que você olha pra dentro de você e fala, eu preciso mexer nisso aqui? Então eu já vou te falar, se prepara. Se prepara pra ignorar o passado. Se prepara pra fazer de conta que é forte quando a insegurança vir. E se prepara pra dar um de corajoso quando o medo bater. Nem que seja pra você encorajar a gente que tá do seu lado. E creia naquilo que o Senhor tem falado. Creia na palavra de Deus. Creia nos propósitos deles. E é isso, gente. E é isso. E é seguir em frente. E levantar a gente que tá atrás da gente, que tá na frente da gente, que tá do lado da gente. É um bom dia. É um abraço. Ah, não pode abraçar na pandemia. Eu abraço. Se eu sentir de Deus de abraçar, eu vou lá e abraço. Porque... posso morrer com coronavírus? Posso. Mas se eu puder impedir que uma pessoa se mate também porque ela tá num momento difícil, melhor ainda. A probabilidade da gente impedir uma tragédia é muito maior com um abraço do que a gente morrer de coronavírus. Pode ter certeza disso. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Tem muita gente do teu lado que você acha que não tá te vendo, esperando você se levantar, pra se levantar junto com você e falar, tô junto, bora lá, vamos fazer. Tem muita gente do seu lado que você nem imagina, esperando uma atitude sua dar certo, pra olhar pra você e falar, eu quero acertar igual você, eu quero ter um casamento igual o seu, eu quero ter uma família igual a sua, eu quero ser alguém na vida igual a você. E aí? Você vai ser o arrogante com essa pessoa? Ou você vai fazer como o Davi fez quando os valentes entraram na caverna? Então deixa eu comandar e a gente vai vencer a guerra. Então seja para as pessoas à sua volta um Neemias. Amanhã nós temos mais um tópico, o nosso 7º tópico. E eu espero você aqui. Porque eu tenho certeza que até o final desse estudo, grandes coisas Deus vai fazer. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço e até amanhã.